O Barço continua firme com a posição? Continua. Não mudou nada. Não, o que ele fez foi o seguinte, ele tinha... Uma outra questão, aproveitando também o gancho. O Barço sempre foi muito, acho que vocal na questão AS Brasil. Verdade. E na questão Auren também. Uhum. E aí, recentemente, a gente teve anunciado aí já público para o mercado a incorporação da AS Brasil pela Auren. Foi até um momento bem oportuno, porque a gente trouxe logo depois o CFO para falar aqui. Que inclusive era CEO da CESP. Se eu não me engano, ele era CEO da CESP e aí acabou virando CFO da Auren. O Mário Bertoncini. Isso aí. E aí, enfim, essa foi uma notícia que pegou algumas pessoas desprevenidas no sentido de falar, pô, a Auren estava me dando dividendos extraordinários, me deu ano passado, me daria esse ano. Agora esse dividendo aparentemente não vem mais, porque a empresa, juntando com a AS Brasil, se alavanca um pouco. Enfim, tem toda eu diria que uma estruturação para ser feito e em algum momento depois voltaria a pagar o dividendo. Algumas pessoas foram bem críticas, né, aqui que me acompanham a Genial, falando que não tinha sido um bom deal, mas a gente vê pelo lado contrário, inclusive eu vejo até como positivo isso, essa nova empresa que é gerada vai ser muito interessante. Talvez o dividendo, de fato, no curto prazo seja menor mesmo, Sim. Não se paga o extraordinário, mas o dividendo bom lá para frente é o que vocês estavam falando, é consequência de um bom negócio sendo feito e sendo formado nos dias de hoje. Como que vocês olharam dentro da GF, e se você puder também até trazer um pouco da visão do Barço, se é que ele deu alguma, quanto a isso, Auren e AS Brasil? Eu acho que no final do dia foi um ganha-ganha para ambos os lados, acionistas de AS e acionistas de Auren, tá? A gente sempre foi muito vocal em relação a AS, é uma posição que a gente não fez agora, é uma posição antiquíssima, né, e que a gente se tornou relevante a partir do segundo follow-on, né, então boa parte do nosso preço médio lá de volume foi feito naquela época, né? A gente não subscreveu na primeira, subscrevemos na segunda, acho que foi 9,20, 9,23, alguma coisa assim. Então, o preço médio era muito, muito próximo a isso, né? A empresa, ela entrou eu acho que ele foi uma corrida de 100 metros, literalmente, né? Numa empreitada de mitigação de risco hídrico, né? Que tá, enfim, eventos de cauda cada vez mais frequentes, né? E, de fato, ali foi uma leitura correta de que o vencedor no longo prazo é o cara que tivesse uma matriz de geração bem diversificada, né? Tanto geograficamente quanto em modais, né? E, claro, uma estrutura também de distribuição, que eu digo de capilarização de clientes, né? Claro, com a chegada do Mercado Livre, as coisas... O efeito mercadológico, ele muda um pouco, né? Daquele modelo que a gente tinha antes. Então, ela saiu nessa Mercado corrida... Livre de Energia que você está falando, Mercado Livre de Só Energia. para o pessoal entender que não é o Mercado Livre, é o Mercado Livre de Energia. Não é a empresa Mercado Livre, é o Mercado Livre de Energia. Perdão, não fui... Nem me lembro, entendeu? Eu até deleto essas empresas da cabeça, mas é bom complementar. Então, ela saiu numa empreitada, financiada pelo seu controlador, enfim, que em todos os momentos se mostrou disponível a aportar capital, tá ali junto, enfim, e ter uma entrega, um resultado de longo prazo, que é sempre o que a gente acreditou. Em determinado momento, por uma decisão top-down, que veio de fora, tomou-se a decisão de sair de Brasil, né? E aí, quando um controlador toma essa decisão, começa a ficar até perigoso pro acionista ter um controlador que tá meio que ali obrigado. Exato. Que não quer mais ter um negócio. Exato. Então, assim, você começa a reter caixa ali na companhia, não querer, sei lá, conjecturando aqui, né? Mas, assim, não querer fazer os investimentos necessários, sei lá, em manutenção, em pessoal, em governança, nisso, daquilo, focando completamente na venda do ativo, né? Então, eu acho que, dadas as devidas circunstâncias da fase em que a AS Brasil estava vivendo, que era um momento de paciência, de desalavancagem, então tinha que ter paciência para esperar a taxa Selic cair um pouco, para o turnaround dos ativos, né, para o ramp-up dos projetos Greenfield. Então, ali precisava de um pouco de paciência, que o controlador já não atendia mais esses requisitos. Então, eu acho que, para quem tem AS, o ativo AS, hoje, no cenário que a gente tem, ele está mais bem cuidado nas mãos de Auren do que estava de AS Corp. Então, acho que fechamos a ponta AS. Para a ponta Auren, pouquíssimos ativos se encaixavam tão bem em relação
ao portfólio em relação ao que eles almejavam em termos de matriz ótima, né? Eles falam muito sobre matriz ótima, do que eles esperavam atingir de resultado com a matriz de geração deles, né? Então, assim, o fato da AES ter nascido de cisão de várias hidrelétricas da própria CESP é incrível, porque você tem ali uma sinergia automática, né? A gente, inclusive, quando foi visitar a AES no ano passado, retrasado, o pessoal falava, pô, eu era da época de CESP, eu tô aqui há 30, 40 anos, eu conheço aqui com a palma da minha mão, sabe? Então, as coisas vão se encaixando. Acho que tem grandes sinergias aqui, que assim, isso na mão da Auren vai estar muito mais bem cuidado do que na mão da AES, né? Uhum. E acho que também um ponto positivo é que mostrou que a Auren tá muito barato, né? Quer dizer, eles conseguiram precificar a ação a 15, 20, 15, 19, alguma coisa assim, né? Uhum. Tá Eu 12... me lembro o número exatamente. Tá 12,40. Uhum. Então você chega à conclusão que, caramba, fizeram uma boa compra, né? E a Auren ainda tá barato, né? Então acho que é uma questão muito de paciência também. As pessoas são, mesmo o investidor de dividendos, que teoricamente deveria ser, né, O mais paciente. Um monge, paciente, almejando o dividendo perene do longo prazo, ele tem essa coisa imediatista de, pô, mas tem uma pagando 11, 12% aqui agora. Vou sair dessa, vou migrar para essa, depois eu volto. Só que nesse depois eu volto, pode ser que a ação já tenha saído do lugar. Né? Então, é muito complicado. Acho que o investidor ele tem que saber o que ele quer, né? E a gente gosta de empresas que a gente sabe que vão retornar o dividendo, porque é o DNA do controlador, né? É o DNA do negócio, mas você precisa ter um pouquinho de paciência para que esse momento chegue, né? O momento de colheita chegue, né? Uhum. Então, acho que foi, em resumo, eu achei que foi bastante positivo. O Barços continua firme com a posição? Continua. Não mudou nada. O que ele fez foi o seguinte, ele tinha 5,01, me deu 3 ações lá pra ficar com 4,99, porque assim, gente ligando todo dia, o que você vai fazer? Entendi. Lá. Ele falou, eu vou sair aqui do radar, eu vou ficar nos 4,99, porque eu quero pensar até o fim, né? Então, em termos de relação de troca, no momento que saiu o deal, né, que o deal se tornou público, você faz uma conta óbvia. Você tem cuja oportunidade de esperar e optar pelas 3 opções, ou você pode fazer essa troca a mercado, que foi o que eu fiz, né? O Bartz não consegue fazer isso porque ele tem 30 milhões de ações da AES, então obviamente isso não passaria abaixo do radar, nem tem liquidez para isso no papel, entende? Então, para quem é menor, inclusive tem essa vantagem, né, Jean? De poder fazer as coisas a mercado rápido, né? Então, que não é um transatlântico, né, para você, é como se ele fosse um naviozão manobrando num canalzinho. Exato. Não tem como fazer isso. Exato. Então, a relação de troca do deal foi de 0,76, né? A mercado estava muito próxima de 0,95. Então, compensava você vender a AES e comprar Auren naquele momento, né? O que eu fiz? Como eu tinha caixa, eu já comprei a Auren na posição que eu queria montar, deixei a AES, porque eu ia pagar imposto de renda, e tô vendendo mês a mês. De pouco em pouco. Entendi. Que vai corrigindo o CDI naturalmente, né? A tendência. É verdade. Tem essa ainda também. Então não tem problema você esperar nesse sentido. Não tem, porque... Exato. E a cotação vai seguir, obviamente, também vai seguir o preço muito próximo da oferta, né? E a relação de troca foi muito positiva. E a relação de troca foi mais porque positiva. Eu nunca vi isso, dá 3 opções pro acionista, né? Eu não lembro de casos assim. Não lembro, e acho que foi uma coisa bem importante da gente salientar, porque uma combinação de negócios, você não tem a obrigação de dar o tag along, né? E nesse caso foi dada a opção, ou você troca em ações, ou você recebe em cash corrigido pro CDI. Isso é muito correto. Né? São poucas as empresas que... É uma boa postura, acho que passa uma boa imagem. É uma postura que mostra boa vontade. Também com o acionista. E acho que queremos o acionista de AES conosco. Porque normalmente quando tem esses casos só tem reclamação. Eu não vi uma pessoa reclamando. É só choradeira, né, geralmente? É verdade, faz bastante sentido.